Luísa, vem aqui, por favor. Boa noite, pessoal. Vou pedir pra minha filha tirar o cachorro daqui, porque sempre que a gente começa a live, é impressionante como ele começa a querer brincar com os gatos e começa a fazer barulho. Luísa, vem aqui, filha, por favor. Pessoal, hoje a gente vai falar do método WIN para crianças. Como que a gente faz para formar um adulto saudável? Esse adulto saudável, ele começa a ser formado na infância. Filha, bota o Thanos de falar, por favor. A vida intrauterina. E se eu quiser extrapolar um pouquinho aqui, usando a psicologia pré e perinatal, na qual eu tenho formação também, na verdade começa mesmo antes da vida intrauterina. Porque os nossos óvulos, por exemplo, eles já estão conosco desde que nós estamos dentro da barriga da nossa mãe. Então, a informação genética ela já começa a ser alterada ou não desde quando nós mães, ainda estamos sendo geradas, né? Lulu, bota ele lá para dentro, senão ele vai fazer novamente. E já os espermatozoides, eles duram em torno de 90 dias. Então, os 90 dias que antecedem a gestação, eles já influenciam na saúde daquele ser que vai ser formado, né? Aquele bebê que vai ser formado. Vocês podem, por favor, ir compartilhando a live. Eu estou só esperando a Natália entrar. Já Ela já deve estar para. Já entrou? De novo, eu não estou te vendo. Olha só que coisa. Vocês Eu estão não me sei. Se vocês Eu não estão me sei o que acontece. Que você não fala para fica aparecendo para mim. mim. Se tá todo mundo vendo eu e a Ingrid. Sim, eu acho que sim, porque quando terminou a live, eu via você na live, mas agora eu não vejo, só me vejo, eu não te vejo. Mas, enfim, eu organizei aqui, junto com a Natália, alguns tópicos, porque se deixar a gente fala muito, né? A gente passa dos pontos. O que a gente quer? Hoje a gente vai falar sobre longevidade saudável e como se constrói essa longevidade saudável desde a infância e, como eu estou dizendo aqui, na verdade, desde a vida intrauterina, né? Então, quais são os pilares da longevidade saudável? Quem sabe quais são os pilares da longevidade saudável? Nath, pode falar, hein? Eu não estou te vendo. É ruim a gente não ver. Pois é, porque aí uma pode atropelar a outra, né? Mas, gente, boa noite. Gratidão por vocês estarem aqui conosco. E é muito para a gente falar um pouquinho sobre a medicina integrativa, porque as pessoas esquecem que as crianças se beneficiam muito dessa abordagem, né, da prevenção da doença. Você não vai esperar o seu filho adoecer, vamos prevenir. Então, nós vamos falar sobre isso. E um dos pilares assim, um dos mais importantes, eu acho que todos são importantes, né? É o sono. Então, nós vamos abordar hoje, o primeiro pilar vai ser o sono. Fala aí um pouquinho, Ingrid. Então, gente, durante o sono, né? As pessoas falam, as famílias, elas tendem a colocar as crianças para dormir muito tarde por conta da vida corrida do dia a dia, né? Mas a gente precisa planejar melhor para que essas crianças consigam dormir o mais tempo possível antes da meia-noite, né? Aqui em casa, essa hora, eu estou sozinha com as crianças, eles já estão se arrumando para dormir, porque geralmente às 8 horas a gente começa já a colocá-los na cama, é hora de ler, é hora que não tem mais luz branca acesa dentro de casa, eles já estão arrumando a cama e quando acaba a live, eles já estão deitados realmente para dormir. E hoje é um dia que acaba atrasando mais por conta da live. Mas, gente, quanto mais horas a gente dorme antes de meia-noite, essas horas elas são multiplicadas. Elas têm um valor muito superior à quantidade de horas que a gente dorme após a meia-noite. E as crianças, necessariamente, elas precisam estar dormindo profundamente às 10 horas da noite, porque é nesse horário que geralmente acontece o pico de melatonina. E essa melatonina ela vai ser importante para conseguir fazer esse início desse sono profundo, né? E durante o sono, não é só a melatonina que é produzida. Então, as crianças que dormem mal, ou as crianças que dormem pouco, elas têm tendência a terem problemas de crescimento. Não significa que todas as crianças que dormem mal vão ter problemas para crescer, vão ter déficit de crescimento. Também não significa que todas as crianças que têm déficit de crescimento têm problemas no sono. Mas a gente precisa investigar a qualidade, a quantidade do sono das crianças que têm problemas de desenvolvimento. Por quê?
Porque o GH, ele também é liberado, ele também tem o seu pico de liberação durante o sono. O GH, ele é o hormônio responsável pelo crescimento. E não só isso, né? Para as pessoas adultas, o GH, ele é um hormônio construtivo, né? Então, ele ajuda a massa muscular, ele ajuda na massa óssea. Então, é um hormônio extremamente importante, ele é produzido durante o sono. Tá? Então, a gente precisa ter um sono de qualidade para a gente ter produção adequada de GH. A criança que tem um sono muito agitado ou que range os dentes, essa criança também precisa ser investigada, porque provavelmente ela não tem um sono de tanta qualidade assim. Isso pode ser gerado por deficiências de vitaminas ou por estímulos exacerbados durante o dia. Crianças que ficam em telas ou que fazem muitas atividades físicas ao longo do dia. Essas crianças que são muito estimuladas, elas podem realmente ter uma questão aí do sono, tá? Durante o sono, gente, é que são sedimentadas as ideias, o aprendizado do dia anterior. Então, o sono ele é muito importante para que a criança possa desenvolver suas questões cognitivas, para que ela possa ter um aprendizado eficaz, né? Nath, você quer falar mais alguma coisa durante o sono? Do sono? O sono, aquele que você falou do bruxismo aí, uma coisa que eu quero falar em relação à parte de avaliação, tá? Com o dentista biológico, porque o bruxismo tem a ver com a ansiedade. E ele também atrapalha muito, né, a parte, principalmente de articulação, da ATM. Então, tem crianças que já precisam usar também o aparelho, né, para você controlar um pouquinho dessa... Porque tem crianças até que quebram os dentinhos, então, para evitar. Então, procurar também um dentista biológico, porque quando você usa o aparelho para isso, a língua fica posicionada no local que fica aqui na frente, no céu da boca, perto desse dente da frente. Quando você põe a língua nesse local, você melhora a oxigenação do cérebro. Então, você também atinge o melhor relaxamento, melhora o aprendizado. Então, você precisa avaliar. Se a sua criança está com dificuldade, tem bruxismo, avalia com o dentista biológico o aparelho específico que ela precisa para ajudar nesse processo. Às vezes, é só isso. Às vezes é até um aparelho de borracha, né? Os nossos filhos usam um aparelho que se chama MyoBrace, que é um aparelho de silicone, só para colocar na boca, não é para moldar dente, não é nada disso. Mas é só para ele. Meu filho, no caso, ele fica com a boca aberta. Ele não respira pela boca somente, mas ele tem a mania de ficar assim. Então, esse aparelho é para ele conseguir ter uma propriocepção da musculatura da boca para que ele consiga ficar com a boca fechada adequadamente. Porque a boca aberta prejudica também a garganta, prejudica tudo, prejudica a microbiota ali local. Isso acaba atrapalhando também na saúde de forma global. Então, o meu filho usa um aparelho que se chama MyoBrace exatamente por isso. O Pedro também, né? Isso aí, não necessariamente é um aparelho para corrigir os dentes, tá bom? Pode ser um aparelho só para corrigir a musculatura ali até, tá? Gente, quem aqui já ouviu falar que o intestino é o nosso segundo cérebro? Ninguém ouviu falar. Ó, a Karina tá dizendo aqui, ó, meus filhos dormem às 21h e acordam às 5h40. Eles dormem pouco, né? Para criança dessa idade, ela tem 11 anos, né? 9 e 11 anos. Eles dormem pouco, precisariam dormir um pouquinho mais, porque eles acordam muito cedo, né? Se você conseguir antecipar um pouquinho esse horário do sono, vai ser bom. Se eles já estiverem em sono profundo às 9 horas, vai ser melhor. A de 11 anos é baixinha, acho o sono leve demais. E aí o método IN entra nesses casos, né? A gente primeiro precisa ajustar a dinâmica da família, nós precisamos ajustar a higiene do sono, regular as luzes, diminuir os estímulos, né? Ver se essa criança passa por algum fator estressante. Às vezes a relação dos pais é uma relação conturbada e isso vai influenciar na ansiedade dessa criança, fazendo com que ela durma pior, né? Às vezes a alimentação está inadequada, isso também gera uma piora no sono. E se a gente, corrigindo isso tudo, ainda não conseguir ter um sono de qualidade, a gente pode começar a suplementação, e aí o método IN
ele entra também nessa pegada da suplementação, né? O magnésio, a vitamina D, a vitamina A, a vitamina K2, elas vão ajudar a melhorar a qualidade desse sono e outros suplementos podem ser necessários também, como, por exemplo, o ferro, porque às vezes a criança não dorme bem porque tem anemia, tá? Então, isso é uma coisa que precisa ser investigada também. Nath, quer falar? Eu não consigo te ver muito, porque eu não sei se você quer falar. Uma outra coisa é o celular, você não deixa ele carregando dentro do quarto, tá? Nunca deixa o celular carregando dentro do quarto. Se por um acaso ele ficar, você coloca no modo avião, mas o ideal é deixar ele em outro cômodo, no banheiro, evitar qualquer tipo de eletrônico dentro do quarto onde a criança ou onde o adulto durma. Eu ia falar alguma outra. A Lígia perguntou de parasita, tem que desparasitar, também é uma das causas, tá? Que dificulta o sono. Então, a desparasitação é importante. Eu gosto de desparasitar os meus pacientes 4 vezes no ano. Então, uma dica que eu sempre dou para eles nunca esquecerem é desparasitar em toda mudança de estação, que aí não tem como errar. Por exemplo, agora entrou a primavera, quem é meu paciente está desparasitando. E assim eu vou fazendo outono, primavera, verão, outono, inverno, porque aí não esquece. E foi bem lembrado, Lígia. Agora vamos falar então da alimentação? Sim. Então, como muitos já sabem, o intestino é o nosso segundo cérebro. Por que que dizem isso, né? Porque, gente, no intestino também tem neurônios. E é o intestino, o coração também, tá? O coração até em maior grau. Mas o intestino, as bactérias intestinais, elas determinam que tipo de neurotransmissores nós vamos produzir. E isso vai determinar também a nossa saúde, porque o nosso sistema imune, ele está, maior parte dele, localizado no nosso intestino. Então, se o nosso intestino funciona bem, e não significa fazer cocô todo dia, não é isso que é um funcionamento adequado do intestino, vou deixar a Natália falar. Se o intestino funciona bem, a gente acaba estando melhor de saúde. Nath, quer falar? Quero. Por exemplo, um teste que você pode ver se o seu intestino tá saudável é o seu cocô. Então, tem que ter o hábito de olhar cocô, não tem jeito. Então, assim, você passou o papel, o cocô sujou lá o papel, sinal de que você não tá legal, você ainda não tá absorvendo adequadamente os seus nutrientes. Você tem um cocô saudável quando ele tá igual uma banana, e ele não pode sujar o papel. Eu sempre dou o exemplo do cachorrinho que come uma boa ração. O cocô não suja o rabinho. Quando ele come porcaria, suja o rabinho. É igual a gente comeu porcaria, suja o rabinho. Então tem que sempre observar, né? Cocô mole ou cocô duro demais, cheio de desenho, é cocô seco, né? Também não tá legal. Então, é importante observar. Eu já ensino o Pedro a olhar o cocô, ele já sabe analisar. Quando ele come besteira, ele fala, mamãe, é explosível. Ele fala explosível. É, que vem a diarreia explosiva quando come besteira, mas normalmente é aquele cocô bem saudável. Então, é uma forma de você ensinar a criança a olhar e observar para até te mostrar, né, o cocô. Pode falar. Então, outra coisa que a gente pode observar também, que fala muito de como está o nosso intestino, nosso trato gastrointestinal, é a nossa língua. Quando a língua tem uma saburra muito amarelada, ou tem falha na saburra, ou tem muita marca de dente, isso tudo fala a favor, fala contra, né, a saúde do trato gastrointestinal. Uma camada muito espessa na língua, né, ou falha, isso fala também do trato gastrointestinal. O hábito de raspar a língua de manhã, a gente faz isso aqui em casa, ajuda muito a melhorar a saúde do trato gastrointestinal. Tá? E isso vai acabar melhorando também, né, a saúde mental, tá? Quando a gente fala, vocês já ouviram falar o termo enfesado? E aquela pessoa está enfesada, que ela está irritada, não é? Esse termo, ele vem realmente da pessoa que está cheia de fezes. Então, se a gente não evacua em quantidade satisfatória, de uma forma que você se sinta bem, né? Porque, por que eu estou falando isso? Porque tem gente que vai ao banheiro todos os dias, e mesmo depois de ter ido ao banheiro, sente necessidade de ainda evacuar. Então, essa pessoa ela não tem uma saúde intestinal também adequada. Tá? Essa pessoa ela tem maior tendência a se irritar. Tá? Então, quando a pessoa está enfesada, essa pessoa ela vai ficar mais irritada. E isso vai atrapalhar outros quesitos da saúde,
global, tá? Então, olhem o cocô dos filhos de vocês, ensinem eles a olharem cocô, ensinem as crianças a raspar a língua. Se você não tem um raspador de língua de cobre, mas ele é muito barato, custa R$ 20 na internet, você pode pegar uma colher, ao contrário, uma colher de sopa, e raspar a língua com a colher, tá? E quando você puder, você compra o raspador de cobre, porque ele não vai desintoxicar o seu organismo, mas ele vai te ajudar a melhorar a microbiota do teu intestino e de todo o seu trato gastrointestinal, né, da boca. Então, a raspagem da língua ela é feita em jejum. Quando você acorda, você bochecha a água e raspa a língua, tá? Aqui em casa todo mundo tem esse costume. Eu me sinto muito mais leve se eu raspo a minha língua. Quando eu viajo, se eu esqueço o meu raspador, nossa, é diferente, é esquisito para mim. Depois que você pega o hábito, é ruim você não manter aquele hábito, né? E, gente, qual que é o outro pilar, né, da longevidade saudável que se aprende desde a infância? A alimentação. Nádia, você quer falar sobre alimentação? Antes da alimentação, quer dizer, eu vou fazer o link, né? Porque eu vou pegar o intestino e a alimentação, até porque a gente não tem muito tempo, né? De live, porque senão fica muito extenso, né? Porque assim, a Ingrid estava falando do intestino, o nosso intestino é como se fosse um filtro, sabe? Ele tem uma capa, assim, um filtro. E a gente precisa ter esse filtro impermeável, ou seja, nada pode passar desse filtro. Tudo que passa por esse filtro atinge a nossa corrente sanguínea. Eu estou trazendo essa explicação porque eu estou pegando criança com anticorpos aumentados, o anti-TPO, que é o da tireoide. Então, assim, porque isso não dá, só dá em adulto. Não. Eu peguei criança, não foi só uma. E isso acontece muito pelo uso dos lácteos e do glúten, ou seja, leite derivados, leite, queijo e iogurte, e também do glúten. Pão, inclusive o pão integral, tá? Pão, pizza, macarrão. Aonde tem farinha, tem gliadina, que é a proteína do glúten. E aonde tem lácteo, tem a caseína, que é a proteína do leite. Então a pessoa fala assim: mas eu uso leite sem lactose. Gente, o problema não é a lactose. A lactose é o açúcar do leite. O problema é a caseína, que é a proteína do leite. Ela e a gliadina, que é a proteína do glúten, elas são muito grandes, de difícil digestão. Então, quando elas caem no intestino, elas não conseguem ir quebradinhas, bem digeridinhas. Elas vão grandes. E quando elas chegam nesse filtro, elas fazem os buracos. Elas furam esses filtros. O nome disso é leaky gut. Você aumenta a permeabilidade, você deixa passar o que não deveria passar para o sangue. Então, elas caem na corrente sanguínea e elas têm uma estrutura muito parecida com a da tireoide. E aí o corpo, o sistema imunológico, fala assim: epa, tem substância estranha. E eles identificam a tireoide. Então, o que eles começam a fazer? Produzir anticorpos contra a tireoide. Acontece também com cerebelo e com outras células, né, semelhantes ali a nível molecular. E aí você começa a formar uma doença autoimune, conhecida como doença de Hashimoto. E aí eu pego uma criança, ela devia ter idade do Pedro, 5 aninhos, alimentação láctea, não podia ficar sem um leitinho, comia macarrão com frequência. E eu não entrei, eu não fiz nada além do que eu pedi à mãe para retirar. Pedi para tirar tudo que tem leite, tudo que tem glúten. Lógico, fiz uma suplementação do nosso quarteto fantástico para ajudar na necessidade dessa criança. E depois de 60 dias, esses anticorpos eles foram caindo, eles não chegaram a normalizar em 60 dias, mas eles foram caindo, caindo, caindo. Hoje essa criança tem os anticorpos normais. Então, às vezes, você chega e o endócrino, o paciente ainda não desenvolveu o hipotireoidismo, tá, gente? Porque, às vezes, a doença de Hashimoto, ela não vai acometer e destruir logo de uma vez. Mas se tem anticorpo, já tem doença. Como os exames, às vezes, não estão alterados, o médico fala o quê? Não, isso não é nada não, deixa para lá. Vai esperar destruir a tireoide, fazer o quadro para começar a tratar, pelo amor de Deus. Então, se já existe anticorpo, tem que abrir o olho e tem que ir na causa. Então, tem que tirar o leitinho, tem que tirar o pãozinho. Adorei o post que a Ingrid fez hoje, falando, né,
dos sucrilhos. Adorei, foi muito legal. Agora pode falar, que eu já me estendi demais. Então, aí é isso, né? Alimentação. Às vezes a mãe fala assim, chega no consultório, ai, meu filho bebe leite com Nescau 3 vezes por dia. Aí eu falo, aí a criança fica doente o tempo inteiro. E, assim, a medicina convencional não vê problema nisso. Porque os médicos, os alergistas, os pediatras indicam o consumo de leite. Gente, eu quero perguntar uma coisa para vocês aqui. O leite na sua casa estraga? E se você tem 30 a 40, 50 anos, quando você era pequeno, o leite estragava? Gente, o leite estragava. O que a gente tem hoje no mercado? Não é mais leite, gente, tá? Tudo bem que continua tendo a mesma proteína, mas assim, além da proteína, o leite está completamente modificado, não tem nem mais. Porque antigamente, o leite in natura, ele tinha propriedades que serviam para alimentar a pessoa. Hoje em dia, a gente acha no mercado composto lácteo, cheio de outras coisas além do leite. Tá? Não é nem só o leite, são as outras substâncias que são adicionadas a esse leite que não estraga mais. A gente antigamente tinha leite de saquinho, a gente tinha que ferver o leite para tomar o leite. Hoje em dia, e estragava assim com uma facilidade. Hoje em dia o leite não estraga, o bolo não sola, por conta do glúten modificado, né? Então os alimentos transgênicos, eles fazem isso que a Natália relatou, né? O leite não é transgênico, mas o leite, a vaca come alimentação transgênica, entendeu? A vaca usa uma série de substâncias que não são adequadas, entendeu? Para o nosso organismo. Então, por isso o leite acaba sendo tóxico. E todos os alimentos embutidos, enlatados, eles vão fazer mal. Aí, voltando aqui a falar da família que fala, mas como que eu vou fazer? O meu filho toma 3 copos de Nescau, tadinho, como que eu vou fazer? Eu falei, minha filha, olha só. Nescau, primeiro, que tem, viu lá, 2 colheres de sopa do Nescau tem 15 gramas de açúcar. Um sachêzinho daquele de açúcar tem 10 gramas. Então, olha só quanto de açúcar que você está dando para o seu filho, que não deveria consumir açúcar, né? Tem outros que têm maltodestrina e outros adoçantes. Os que falam que é zero açúcar são piores ainda, porque tem adoçantes que são tóxicos para todo o organismo, para o intestino, para as leaky guts aí que a Natália falou, para o próprio cérebro, porque altera a produção de neurotransmissor. O açúcar, gente, ele funciona para o cérebro como a cocaína. Ele é o pior, é a pior substância para causar dependência química, tá? Então não façam isso com o filho de vocês. Retirem esse Nescau da dieta. Retirem, isso não entra de jeito nenhum na minha casa, não tem que entrar na casa de ninguém, tá? Quando os meus filhos querem alguma coisa de chocolate, é cacau 100% que eles tomam. Ah, mas o que eu vou dar pro meu filho de manhã? Eu falei, o meu filho toma água com limão, come ovo com tapioca. Então, assim, existem opções. A ideia é que toda família modifique a sua dieta e os seus hábitos para que aquela criança tenha a oportunidade de aprender os hábitos saudáveis e a partir daí essa criança ela vai modificar a expressão gênica dela, né? Então ela vai se tornar um adulto saudável, tá? Isso é um aprendizado, a gente aprende a comer melhor, né? Isso é só ter força de vontade. Os pais precisam se responsabilizar pela saúde daquela criança, tá? Em não deixar na frente da televisão, em não dar açúcar, em produzir, em ter o trabalho de promover uma alimentação mais saudável, frutas, legumes, verduras, carnes, né? Folhas. Ah, mas ele não come de jeito nenhum. Eu falei, vocês acham que o meu filho comia de qualquer jeito? Já nasceu querendo comer essas coisas todas. Até que o meu filho, até que ele come muito bem. Mas a minha filha não. E ela come, mesmo assim, porque não tem escolha. Ou ela vai comer aquilo, ou ela vai ficar com fome. Aí ela vai comer aquilo. Ou ela vai comer aquilo, ou ela não vai brincar. Aí ela vai comer aquilo. É uma escolha que ela faz. A gente precisa ensinar as crianças a fazerem boas escolhas. Tá bom, minha filha, você não quer comer o legume? Então a consequência de você não comer o legume vai ser você não poder brincar depois da comida. O que você escolhe? Você escolhe comer o legume e brincar? Ou você escolhe não comer o legume e não brincar? E a criança toma a decisão dela, entendeu? Se você não comer o legume, meu filho adora tangerina, aí tem 200 mil tangerinas aqui, você não quer comer o legume, tudo bem, mas você não vai comer mais nada.
ok? Você escolhe. Ou você come o legume, depois você pode comer a tangerina, ou então você não vai comer o legume e não vai comer a massa, vai beber água. Rapidinho eles comem. Mas isso não foi construído da noite para o dia, isso foi construído com um exemplo, entendeu? Então, mesmo que eu não goste de alguma coisa, eu vou comer e eu vou aprender a gostar, entendeu? Eu vou aprender a gostar, eu vou fazer, eu vou me forçar a comer e o meu filho vai comer também, tá? Então, é assim que a gente ensina. Agora, sobre os sucos. Gente, suco. Você Fala, fala Nath. acabar? Vou deixar É, você falar do não, suco. não. Você precisa pelo menos experimentar 10 vezes para dizer que não gosta de alguma coisa, tá? Então, até a 10ª vez, se você não gostar, realmente não é para você. Mas eu duvido que se alguém provar 10 vezes o mesmo alimento, na metade já está começando a gostar. Uma outra coisa que a Ingrid falou em relação aos receptores dopaminérgicos, que atuam como a dopamina, né? Que atua como a cocaína na realidade, porque quando eles atuam, todo o alimento branco, o açúcar, o leite, a farinha, tá? Todos esses alimentos brancos, eles atuam nos receptores dopaminérgicos como se fosse a cocaína, ele dá aquele prazer. Por isso que a pessoa fala assim, ai, não vivo sem meu leitinho, não vivo sem meu pãozinho. É por isso. E quando eu tiro dos meus pacientes, eles fazem abstinência, fazem tremor, ficam irritados, tá? Ficam com raiva de mim. Eu falo para eles, podem me odiar por 15 dias, porque também, gente, isso é mágico. Some como por um encanto. 15 dias acabou. Se você ficar sem essa droga durante 15 dias, acabou. Depois você vai perguntar assim, meu Deus, como é que eu comi isso um dia? Uma outra coisa que a Lígia falou aí, ô Ingrid, que eu acho importante da gente falar, foi dos sucrilhos, que você até colocou também no seu post. E aí eu vou emendar com a batata frita. Porque os sucrilhos, além de ser rico em açúcar, ele tem o Maillard. Maillard é uma reação química e quando você esquenta, né, qualquer carboidrato, ou assa, ou frita, você vai formar essa reação, que é o Maillard. Você vai deixar ele tostadinho, douradinho. Sabe aquele pão na chapa bem douradinho? Aquilo é cheio de Maillard. E essa reação, além de ter risco de câncer, principalmente para o câncer de intestino, também aumenta a glicação do alimento, torna um alimento com mais índice de glicose, ou seja, acaba aí com a tua longevidade, te ajuda no envelhecimento e no adoecimento. Então, assou, grelhou, fritou, tostou, joga fora, tá? Então, se você for querer, vai comer um churrasco, procure comer ele mal passado. Nunca ele bem passado tostadinho, gente, porque isso aí você tem a formação da batata frita, da acrilamida. Quando você frita, aquilo ali é cancerígeno. Então, você está dando venenos para os seus filhos. E os sucrilhos, além de ter o Maillard, ele ainda tem o açúcar. É morte na certa. E a mãe, geralmente, ainda coloca dentro de um leitinho. Puf, jogou a bomba, acabou. Então, você dá isso para quem você mais ama, gente. Depois você não entende porque que seu filho não sai da emergência do pai tomar antibiótico. Isso nenhum médico alopata fala. Nenhum. Tem gente que usa essas substâncias e não percebe piora clínica imediata, né? Já está tão acostumado a comer tanta besteira que não percebe, mas a longo prazo, gente, vai haver prejuízo. Eu dei um exemplo para os meus filhos há pouco tempo, nas férias de julho, eles viajaram para um lugar, não vou entrar em detalhes muito aqui, e conheceram outras crianças que se alimentavam muito mal. E as mães dessas crianças, viviam comigo na infância também. E as crianças se alimentavam muito mal. E as crianças percebiam assim a atividade dos meus pais, como os meus pais eram tão dispostos, eles viajaram com os meus pais, os meus filhos. Os meus pais tinham disposição e tudo, e os pais dela, que eram da idade, que são da idade, eram, né, da idade dos meus pais, faleceram. Então assim, aí eu falei para ela, vocês viram o que acontece quando a gente se alimenta mal? Isso vem como é passado de mãe para filho, não é o gen que é passado, e sim os hábitos, né? Então, essas minhas amigas, elas comiam um pacote de biscoito recheado após o almoço, após o jantar de sobremesa. E a minha mãe não deixava eu comer isso, entende? E aí a mãe dela fazia a mesma coisa, tomava café, botava uma quantidade assim de açúcar e completava com café. A minha mãe não fazia isso. Então, assim, a minha mãe está viva e saudável. Os pais delas, tanto o pai como a mãe, faleceram. Então, é isso.
Às vezes a gente não vê, naquele momento, o efeito que aquela alimentação errada, que aquele telefone na cara o tempo inteiro, o celular, está fazendo. Você não consegue perceber, você está afogado naquele meio. Mas a longo prazo, você vai gerar uma criança que vai se tornar um adulto doente, como aconteceu com essas famílias, essas 3 gerações, né? Eu pude observar isso nessas 3 gerações. É uma coisa que você falou em relação. Eu já ouvi médico falar assim: ah, não, você não tira isso, não, porque depois vai piorar. Você vai sensibilizar e quando você der de novo para o seu filho, a criança vai ficar pior. Eu já ouvi falar isso, mas sabe por que isso acontece, gente? Como que a Ingrid falou, quando você está com seu terreno biológico sujo, bem inflamado, você não sente quando você come essas porcarias. Então, o que eu sugiro? Fica 45 dias, que é mais ou menos o tempo que o corpo leva para começar a limpar. As pessoas às vezes falam assim, ah, mas eu fiquei uma semana, não aconteceu nada. Gente, são 45 dias no mínimo. Fica 45 dias, tá bom, fica 30 dias. 30 dias sem usar leite, sem usar farinha e sem usar o açúcar. E daqui a 30 dias você volta. Cada semana você volta com um. Você vai ver o que vai acontecer. Se você sentir qualquer reação, é porque aquilo ali, porque seu corpo já está limpo. Aí você vai entender o que ele fazia todo dia, só que você não tinha condições, porque você estava sujo, você não percebia com o terreno biológico contaminado, a gente não percebe. A Lígia hoje, aqui está, hein, Lígia? Ela hoje falou da salsicha, mortadela. Deus me livre, gente. Isso é produto alimentício. Isso não é alimento. E a gente vê oferecendo cachorro quente nas festinhas infantis. Isso dói meu coração. Fico torta sentada na mesa, né? Casas de festas. Todos os lugares oferecem salsicha para as nossas crianças. O Pedro nunca comeu salsicha. Ela falou também que o filho dela nunca comeu, o meu também não. Então, assim, eu sei, gente, que é difícil. A gente não tem como criar um filho na bolha. O meu filho come, às vezes, porcaria. Mas tem coisas, sabe, que a gente tem que não pode, gente. É igual refrigerante. Só se ele fizer muito escondido, porque o que depender de mim, isso não deveria nem ser vendido. Isso é um veneno. E a gente já vi dar na mamadeira. A mulher, ó, juro por Deus, gente, eu falei a mulher, eu fiquei com tanta raiva, ela tava dando mamar no peito e na outra mão uma mamadeira de suco de laranja, de Fanta laranja. Eu queria levantar da mesa, meu marido falou assim, não se mete, você nem conhece, a gente tá no aniversário. Falei, mas como assim? Essa criança tá no peito e com uma chuquinha de laranja, aquilo ali, eu fiquei arrasada, Ingrid, foi horrível ver aquilo. Mas essa é a nossa realidade. Pode falar. Então, olha só. Uma coisa que acontece, às vezes a criança tem déficit de atenção, tem hiperatividade, e as pessoas não relacionam a alimentação. Mas essa alimentação toda errada, ela causa uma maior irritabilidade, um sono prejudicado, uma maior irritabilidade, uma maior tendência à verminose, e isso tudo prejudica a atenção da criança. Tá? Então, antes da gente falar, não, a criança tem déficit de atenção e hiperatividade. A gente precisa limpar o terreno dessa criança, tá? Antes de você medicar a criança, você precisa, é o que eu falo, né, para os meus pacientes, não existe pílula mágica. Você vai tacar um remédio no seu filho que a longo prazo vai ser prejudicial para ele e você não vai resolver o problema. O problema se resolve dentro de casa, quando você toma as rédeas da sua saúde. E a gente está aqui para isso, para ensinar vocês a melhorarem a qualidade de vida de vocês e terem uma longevidade saudável. Nunca é tarde para começar a melhorar a saúde. Nunca é tarde. Melhore a sua própria saúde e aí assim você vai conseguir extrapolar isso para o seu filho, gerando um adulto saudável. Tá? Pense no futuro dos seus filhos. E quando o seu filho melhorar a dieta dele, melhorar os hábitos de vida, o sono, a dieta, a atividade física, a gente nem falou aqui, porque criança geralmente faz muita atividade física, né? Muito ativo. Exceto aquelas crianças que vivem na frente da televisão, tá? Se vive na frente da televisão, piorou ainda mais. Essa criança rapidamente ela vai ter uma síndrome metabólica, que é diabetes, hipertensão, problemas cardíacos, e cedo vai morrer, tá? Então, mas não é tarde, nunca é tarde. Então, comece agora. Tome as rédeas da sua saúde. Se responsabilize, amadureça. Porque o que a gente vê hoje em dia são pais completamente imaturos. É o que eu falei, o pai fala, mas eu não gosto.
Eu não gosto, porque como é que eu vou dar pro meu filho? Meu filho começa a comer, então você tem que treinar o teu paladar. Você tem que gostar do que é bom para você. Eu falo isso para os meus filhos. A gente aprende a gostar do que faz bem para gente. Eu ensino para eles sobre os nutrientes, para eles saberem a importância daquilo. E aos poucos eles vão começando a gostar de um legume, de uma verdura, de todas as coisas necessárias. Tá? As pessoas falaram, mas é muito caro. Mandaram uma mensagem. É muito caro ter uma saúde natural, livrar de parabenos, dessas coisas. Gente, não é. Porque se você for na feira, no final da feira, você consegue comprar os legumes da época, as frutas da época por um preço bom, e você não vai comprar a batata Ruffles, os sucrilhos e o Nescau. E Entendeu? uma Então outra, não é caro. Mas não é orgânico. Eu compro tudo orgânico. Eu coloco os meus legumes e as minhas verduras de molho, ou na água com Lugol, ou na água com ozônio, e isso ajuda a tirar um pouco o agrotóxico. E descascar. Natália descasca um tarugão, eu fico até com pena. Tira a casca toda de tudo, porque os agrotóxicos eles ficam mais concentrados na casca, tá? Então, assim, é o que dá para fazer, né? O negócio é comprar mais coisas no hortifruti e na feira e comprar menos coisas industrializadas, né? ó, Processadas. uma outra dica, gente, que é barato e é muito saudável, e vocês podem ter o hábito de comer, tá? Pelo menos 2 vezes por semana, moela, coração, fígado. São vísceras, elas são super saudáveis, então pode criar o hábito, é super barato, tá? Então, a carne de porco, que eu amo, eu só uso carne de porco, ela é a mais barata delas. Então, assim, você consegue ter acesso, se você quiser, uma carne. E os miúdos, tá? Eles são saudáveis e saborosos. Mocotó é maravilhoso. Você rico em colágeno, então você pode usar. Essas carnes próximas dos ossos, elas são muito boas de serem consumidas. Uma coisa que eu amo e é super barato também é joelho de porco. Adoro joelhinho de porco. Eu faço na pressão, amo. Uma outra coisa, gente, que a gente não pode esquecer de falar, eu aprendi isso na faculdade há 25 anos atrás. Eu acredito que você também deva ter aprendido na sua época, que a Ingrid tem 10 anos de diferença, né, uma da outra, né? Mais ou menos, quase 10. É, Dar suco para o bebê. Então, a gente sempre, na puericultura, no desmame, lá bonitinho, a gente introduzia suco, né? Suco da fruta. Eu posso dar um suquinho de laranja? Eu posso. Hoje em dia, eu oriento, eu acredito que você também, né, Ingrid? Dê água para o seu bebê e fruta para comer. Porque a fruta tem a fibra. Quando você faz o suco, você joga fora a fibra. E aí, antes, eu vou deixar a Ingrid falar, mas eu já vou fazer logo o link aqui para o suco de laranja, porque eu fiz um post, né, que foi uma postagem que viralizou, e quase fui trucidada, me xingaram horrores, tal, me esculacharam, falando que eu era... Porque o suco de laranja, gente, é a pior coisa que você quer acabar com o teu fígado, toma suco de laranja. E assim, você está fazendo uma sobrecarga de frutose absurda, porque Deus, quando fez a fruta, ele fez com casca, ele fez com a fibra. Ele não fez só o suco, ele não criou o espremedor de fruta. O homem criou, espreme, tira aquela fibra, o bagaço, e bebe só o quê? A frutose. A frutose é muito prejudicial. E você não bebe uma laranja. Para você fazer um copo de suco, você bebe de 2 a 3, 4 laranjas. E você vai beber uma golada de segundos essas 4 laranjas sem o bagaço. Diferente do que você pegar uma laranja, descascar a laranja, comer a laranja, chupar a laranja, comer o bagaço. Você vai levar aí pelo menos aí 1 hora e pouco até descascar e mastigar, enfim. Então, o seu fígado ele vai receber essas doses de formas bem mais lentas e não com aquele pancadão do suco de laranja. Então, você faz uma sobrecarga hepática e, com o tempo, você leva a esteatose hepática. É aquela, mas meu fígado é gorduroso, eu nem bebo álcool. Você não bebe álcool, mas toma guaraná natural, toma suco de laranja, come biscoito recheado. É isso aí. A frutose ela faz com que o fígado ele fique sobrecarregado. E, com o tempo, essa esteatose hepática ela evolui. Você pode levar a cirrose hepática até o transplante hepático. Então, o suco de laranja eu abomino. Quer tomar? Laranjada. É a melhor coisa. Espreme uma laranja completa com água. Pode falar, Ingrid. Isso aí.
Eu ia falar da laranjada, eu ia falar que quando você tira essas coisas da dieta, eu, por exemplo, eu uma vez fui tomar, tem muitos anos que eu não tomo, caldo de cana. É uma sobrecarga glicêmica também muito alta. Eu não estou falando que, assim, eu já vi estudo falando que atletas, por exemplo, um jogador de futebol, toma um caldo de cana no meio do jogo, ele vai consumir aquele açúcar ali todo, né? E aí era bom porque eles aumentavam o desempenho. Ok. Porém, se a gente vai tomar e não vai fazer nada, gente, é mortal. E aí eu tomei um gole de caldo de cana, fiquei com dor de cabeça imediatamente. Porque a glicose vai direto para o cérebro. Direto, vai para o fígado, mas também o cérebro não precisa de transportador. A glicose bate lá e, cara, me deu uma dor de cabeça imediatamente. Um gole de caldo de cana que eu tomei. Impossível, eu não tomo mais caldo de cana de jeito nenhum também. Nath, vamos encerrar. Outra coisa que eu queria falar só antes de encerrar, eu não estou te vendo, então você me interrompe mesmo falando, Tá. tá? Se você tiver que me interromper. É sobre a saúde mental, né? Porque às vezes a gente briga, e assim não é só brigar, porque a criança, ela está na frequência dos pais. Então, se você está estressado, aborrecido, com raiva, o teu filho certamente vai estar assim também. E ele vai querer chamar a sua atenção, ele vai estar muito mais agitado. Às vezes a criança tem TDAH, por conta dos pensamentos e dos sentimentos dos pais. E aí, muitas vezes, no meu consultório, Nath também deve passar por isso. Vem a criança e eu tenho que atender os pais depois, para que aquela criança consiga se curar. Porque a criança pega a frequência, você não precisa brigar na frente da criança. Ela já sabe o que está acontecendo e aquilo agita ela. Aquilo faz ela sair do prumo, entendeu? Aí dorme mal, fica com raiva também, fica agitado. Então a gente precisa englobar também a saúde mental quando a gente fala numa longevidade saudável. Ah, mas é muita coisa. Realmente é muita coisa. Muitas coisas. E a gente tem que comprar uma briga de cada vez. Você precisa se dedicar, né? E escolher, traçar um plano. Como quando a gente vai fazer uma reunião com nossa chefia ou no nosso trabalho, né, com os nossos subordinados, a gente traça um plano ali, uma pauta de reunião. Você tem que sentar com o seu marido, com a sua esposa e traçar um plano de melhoria para a sua família, para a sua longevidade saudável, para a longevidade saudável dos seus filhos. Acho que a gente já falou pra caramba. Tá Só na para hora da gente terminar a live. só para fechar, Ó, nós somos um binômio, tá? Nós somos um binômio. Nós transferimos tudo para os nossos filhos. Eu tenho dois filhos, um de 22 e um de 5 anos. Esse de 22, quando ele tinha 2 aninhos, eu me separei, enfim, é o que a Ingrid falou. A casa desestrutura, a gente desestrutura e a criança também. E eu fui levar o meu filho para o psicólogo. Só que eu fiquei 10 anos no tratamento. Porque o problema não é ele, o problema era eu. Então, a criança ela é uma antena, ela só sinaliza: epa, meu lar não está estruturado, minha mãe não está bem, meu pai não está bem. E eu, graças a ele, eu fiquei 10 anos em processo terapêutico, né? E é isso, gente. Então, observe o seu filho, que ele está só alertando o que você precisa trabalhar no seu lar. Eu acho que essa é a nossa mensagem. Espero que todos vocês absorvam, pratique isso na vida de vocês. Se vocês querem ter um bebê, pratique isso pelo menos 1 ano antes, tá? E durante a gravidez que vocês terão um super bebê. E aqueles que já tiveram bebê, e façam agora que eles ainda estão no peito. Aqueles que vão desmamar, aproveitem essas dicas, já deu o alimento certo. E aqueles que comem ainda sucrilhos e Nescau, nunca é tarde. Vamos reiniciar tudo, né? Desconstruir e construir o novo. Então, amadureçam. Hã? Amadureçam. Mudem Isso aí. Qualquer o seu paladar. Se responsabilizem pela sua saúde, pelos seus atos, né? Pelo seu futuro, né? Então é isso, meu recado é esse, amadureçam. Não tem essa de não gosto, de não quero, entendeu? Os pais precisam amadurecer para que os filhos possam ser filhos, né? Então esse é o recado, espero que vocês tenham gostado, anotado, compartilhem esse vídeo com todas as pessoas que precisam escutar isso que a gente falou aqui. Isso tem muito valor, tá? Quem seguir isso que a gente está falando, com certeza vai se beneficiar, né? Sim. Um beijo para todos vocês. Obrigada aí por estarem aqui até agora. Nath, obrigada. Um beijo para você. Ah, peraí. A gente vai fazer a live segunda-feira. Vai ser sobre detox ou sobre... vai ser sobre
detox ou sobre desparasitação? Seria fígado, né? Detox hepático e Então tá. Então, gente, não percam a live de segunda-feira, nesses mesmos perfis aqui, às 20 horas. A gente vai falar sobre detox hepático. Tá? A gente vai ensinar vocês o detox hepático. A Nath vai dar os depoimentos dela, falar de tudo que melhorou na vida dela e como é o detox. Estou no meu 6º detox, amanhã eu termino. Muito bom. Um beijo. Beijo. Até segunda-feira. Tchau. Tchau, tchau.